pedagogia na UERJ. Aí, posteriormente, parei, fui mãe, depois retomei os estudos. Fiz pós-graduação em Administração e Planejamento Educacional, também na UERJ. Aliás, eu só estudei na UERJ. Depois ingressei no mestrado, na linha em Educação, no PROPED da UERJ, na linha de Infância, Adolescência e Juventude, mas o meu foco foi a Educação Infantil, porque neste período, né, enquanto professora que sou, trabalhei 15 anos na rede privada, e aí eu dei aula nas séries iniciais, no Fundamental 1. E quando eu fui para a rede pública de ensino, no município do Rio de Janeiro, eu peguei turma de alunos com defasagem em seriedade, né, os alunos que compõem turmas de aceleração, de correção de fluxo escolar. E foi nesse período que eu conheci o Douglas, né, que eu fui trabalhar na escola onde ele era diretor. E depois de um período na rede pública, eu nunca tinha atuado na educação infantil e fui convidada para ser diretora de uma creche. Então, nesse período eu estava terminando a pós-graduação em Administração e Planejamento Educacional. Foi quando eu cheguei à creche, uma creche do Lins. Na época, na ocasião, era a maior creche na área da terceira CRE. Tinha 230 crianças, nenhuma creche tinha esse quantitativo, o máximo, acho que do MEC, se não mudou, é até 150, o ideal, o quantitativo ideal. E aí começaram umas questões na minha cabeça de como elaborar uma proposta para criança tão pequena, uma vez que, né, você está acostumado da alfabetização para frente, né? A minha vida toda, a minha formação foi de alfabetização para cima. E aí você se depara com um currículo, com fazeres, com procedimentos totalmente diferentes. Foi aí que eu entrei no mestrado. E essa inquietação me levou a buscar o mestrado, né, também lá na UERJ, que tem essa linha de pesquisa com a professora Vera Vasconcelos, que foi a minha orientadora. Não sei se alguém aqui conhece, já ouviu falar, mas tem bastante produções agora sobre a literatura, no caso que eles chamam primeira infância, vamos dizer assim. Terminei o mestrado e aí eu fiquei 8 anos como diretora dessa creche. E aí eu fui convidada para assumir a direção de uma escola em Piedade. E aí mudou todo o meu foco, né? Eu saí da fralda e da chupeta, fui para o beijo na boca e para a camisinha e para outras questões, porque eu fui lidar com adolescente. E aí a escola que eu fui diretora, ela trabalhava do EI ao 9º ano, né? Tinha pré-escola, não modalidade creche, mas pré-escola. E aí turmas de alfabetização, primário, tinha classe especial, com crianças, com adultos, classes já eram adultos, eles eram esquizofrênicos, né, a classe especial. Tinha a sala de recursos, que vem do MEC, do Ministério da Educação, e eram 27 turmas lá, era uma loucura, né, e fora o ginásio, 6º ao 9º ano. Mais turma de projeto também de correção de fluxo escolar. Aí enlouqueci, né, tive que... Quer dizer, na verdade eu concluí o mestrado, defendi tudo, mas de imediato o projeto de vida era ingressar no doutorado. Mas como assim, mudou o meu campo, né, completamente, eu não ia conseguir estar no doutorado pesquisando sobre infância num espaço de adolescente. Eu não ia conseguir sair daquele espaço que, quando eu assumi, bastante confuso, num contexto onde a diretora tinha sido agredida por um aluno, e ela saiu, entrou de licença, acidente de trabalho, e depois ela pediu exoneração da função. Então, eu assumi a escola num contexto bastante complicado. E, enfim, então, quer dizer, eu não podia me ausentar daquele espaço para me dedicar à pesquisa. Tá? E aí, saí daquela escola, hoje fui convidada para outra escola, né? Botei a casa em ordem, a gente trabalhou lá, foi muito bom. E agora estou em outra escola, mais tranquila, mais calma, e agora retomando, nunca larguei o grupo de pesquisa, mas oficialmente o doutorado ainda não estou fazendo, né? Mas o grupo de pesquisa do NEIP, que é o Núcleo de Estudos de Infância lá da UERJ, eu ainda participo. Então, quando o Douglas me convidou, você não quer ir lá falar sobre pedagogia? Eu falo. Aí ele falou assim, poxa, conversa com o pessoal do primeiro período, elas estão começando agora. Pelo que ele falou, tem gente aqui que já está mais adiante no curso, né? Mas eu pressuponho que aqui todos são professores. Sim? Não? Quem não é professor aqui? Quem não fez o curso normal? Não?
Bastante gente. Legal. Então, assim, o que eu preparei? Eu não preparei uma coisa muito formal, porque eu acho que esse primeiro momento, um bate-papo informal sobre o que é o curso, o que vocês têm que esperar do curso, o que ele vai formar vocês, quais são as possibilidades de atuação do pedagogo no contexto atual e falar um pouquinho do cenário atual, porque principalmente para quem não fez o curso de formação de professores, existe uma cultura muito enraizada na nossa sociedade de que professor que dá aula para criança estuda pouco e trabalha pouco. É verdade. Né? Ah, mulher tem que fazer normal. Tem que dar, e eu fiz porque meu pai me mandou fazer por causa disso. Você tem que fazer normal, que aí você já tem um emprego. Se quando você casar e tiver filho, você já tem pelo menos um emprego de meio período. Né? Isso na década de 80. Só que o mundo hoje, de 80 para cá, mudou tudo. Aquele mundo morreu, não existe mais. Então, assim, também trouxe um pouquinho de um recorte histórico desse cenário atual que a gente está vivendo, para vocês entenderem o porquê de tantas questões que a escola tem hoje que nós, professores, a gente ainda não consegue dar conta. Tá? Não adianta a gente pensar em qualquer profissão, assim como tem profissões que não existem mais, como datilógrafo. Ninguém contrata datilógrafo mais hoje em dia. Mas até 1985, 88, 90, para você se candidatar ao cargo de secretário em qualquer empresa, você tinha que dar não sei quantos toques por minuto numa máquina. Então, hoje em dia, um objeto que muitos aqui podem até nem conhecem, por exemplo, um videocassete. A gente viu ele surgir, a gente viu o auge das locadoras alugando fitas, né? E a gente viu o fim, o videocassete já está extinto. Então, quer dizer, de 1980 para cá, o mundo mudou e mudou de forma muito acelerada. E não dá para a gente pensar numa profissão sem pensar, fazer um recorte, né? Porque se fosse falar disso, isso é muito gostoso de pensar e de estudar, e eu amo, tenho paixão por isso, mas assim, esse tempo não seria suficiente. Mas só para plantar uma semente na cabeça de vocês, e até uma inquietação, porque são justamente as disciplinas que vocês estudam, eu acredito que no primeiro período. Eu não cheguei a ter contato com toda a grade daqui, mas geralmente nos cursos da área de humanas, são as ciências ligadas à área de humanas que nós estudamos no primeiro período, até porque tem que dar suporte à nossa prática, né? Não adianta você, eu vou fazer isso porque eu vou. Não, eu vou fazer porque tem um suporte teórico que me respalda nesse fazer, nessa ação pedagógica, tá? Então, vamos começar aí, professor. Então, por isso que eu botei conversando sobre pedagogia. Existe uma diferença entre educar, tá, e a pedagogia. Educação, ela faz parte do contexto da vida de todo mundo, tá? Mas a educação, ela nem sempre tem uma intenção formal. Nós, professores, né, pedagogos, professores, quando nós estamos atuando na nossa profissão, a gente tem uma intencionalidade. Pode ser dentro de uma escola ou pode ser em outro espaço, mas assim, essa educação escolarizada, ela tem uma intencionalidade. Então, ela tem que ser feita necessariamente por alguém que tenha formação, tá? E uma das maiores questões que eu defendo na minha profissão, e vocês vão passar por isso, não sei se vocês observam isso, quando eu vou ao dentista, eu não questiono o que o dentista fala. Eu, quando eu vou ao médico, se eu consultar um advogado, se eu precisar, eu não vou questionar, mas todo mundo quer dar pitaco na vida do professor. É mãe de aluno, não, isso não está certo. Por que não está certo? O que você entende disso para dizer que o que eu estou fazendo não está certo? Né? Então, assim, quando você educa, você vai ensinar o seu filho a andar, você vai ensinar o seu filho a falar, o seu filho vai à igreja, ele vai aprender as regras, os códigos ali daquele espaço, há um clube, no trânsito. Então, assim, a educação, ela se dá num contexto de vida a todo instante, a gente está aprendendo alguma coisa. Mas a pedagogia é aquele ato formalizado de educar, é a institucionalização da educação. Ela requer, é uma ciência, né? E enquanto ciência, ela requer estudo, ela requer análise, ela requer pesquisa, ela requer síntese, ela requer elaboração, ela requer inovações. Então, isso é uma coisa sistemática, ela é planejada para que aquilo aconteça, tá, professor?
Então, Libânio, que é um dos teóricos que com certeza vocês vão conviver no curso, ele diz que a prática docente sem a presença cientificadora da pedagogia torna-se tecnologia do fazer. Vocês querem entender o que quer dizer isso? Por exemplo, o sujeito faz direito, aí ele é desembargador, ele é promotor, ele faz mestrado, doutorado em direito, aí ele é convidado para uma instituição de ensino para dar aula. Mas ele não é professor. Então, como é que ele se constitui enquanto professor? Ele vai lembrando de toda a história de vida dele, de exemplos de bons professores. Então, essa prática dele é muito técnica. Ele se constitui enquanto exemplo que ele teve de vida, de experiência enquanto aluno. Tá? Mas assim, e aí você vê, justamente eu dei aula, Douglas trabalhou comigo, a gente dividia turmas na pós-graduação da Gama Filho, nos cursos de Direito, a gente dava aula em todos os cursos de Direito. Eu dava aula de didática do ensino superior e ele dava metodologia de pesquisa. E é muito engraçado você falar de educação com um sujeito que é advogado. Não, mas o meu professor faz assim. Aí eles começam, não, mas o meu professor então faz errado. Pois é, o senhor faz errado porque ele não é professor. Ele é promotor, ele é desembargador, ele é juiz. A mesma coisa o médico. Pode ser que você seja tudo isso e também seja um bom professor. Mas para isso você tem que ter uma boa formação. Tá? Você pode combinar as duas profissões. Mas a prática docente sem um embasamento teórico, ela é um fazer técnico. Você faz quase que intuitivo, com experiências anteriores na sua vida. Tá? Então, ele não sabe elaborar uma prova, ele não sabe mediar uma situação de conflito em sala de aula, ele não sabe pensar em outro modelo de aula que não seja essa que eu estou fazendo agora aqui, uma exposição onde o professor fala e o aluno escuta. Então, assim, ele não pensa em formas diferentes porque ele não foi formado para isso. O pedagogo, ele se constitui na inquietação, na insatisfação, nas incertezas, na pluralidade das relações humanas. Por que inquietação, insatisfação e incerteza? O que eu falei para vocês? Quando eu assumi a creche, me causou uma angústia. Eu não sabia fazer nada, preparar nada para aquelas crianças. Eu sabia cuidar porque eu já era mãe. O bebê chegava lá, ele ia tomar banho, ele ia trocar fralda, eu ia orientar as pessoas naquele fazer com a experiência que eu tinha de mãe. Mas de que forma eu podia estimular aquele bebê a falar, a engatinhar, a interagir com o outro, a morder menos o coleguinha, explorar o ambiente? Tudo isso é trabalhado com as crianças. Aí todo mundo fala, a criança de creche é mais esperta. De fato é, porque é na interação com o outro que a gente se constitui. E se a gente parar para pensar, aquele ambiente ali é todo planejado para ela. Lá ela pode andar, engatear, não tem problema de subir aqui que vai derrubar a cadeira, não vai derrubar o móvel, não vai quebrar nada na cabeça dela, porque o berçário, o ambiente da sala de berçário, ele é planejado e tudo do tamanho dele planejado para ele. Não vai enfiar dedo na tomada, não vai tomar choque, enfim. Então eu estava insatisfeita com a pessoa, eu não tinha formação, porque tinha uma ausência. Era uma ausência, mas que me remetia a um fazer pedagógico que eu tinha que dar conta. E, detalhe, eu tinha 38 funcionários que antigamente a creche era vinculada à assistência social, vocês vão estudar isso. E de 2003 para cá, no município do Rio, né, porque isso é desde a LDB de 96, mas no município do Rio isso se concretizou depois de 2003, as creches começaram a passar para a Secretaria de Educação. Isso no Brasil todo. Aqui no Rio de Janeiro começou em 2003. E você tinha, enquanto funcionários de creche, não necessariamente professores. Geralmente eram pessoas próximas à comunidade, né? As creches eram inseridas próximas às comunidades justamente por causa daquela concepção de que a creche é um direito da mãe que trabalha fora e não um direito da criança, que passa a ser um direito da criança na Constituição. Tá? E na pluralidade das relações humanas. A gente fala pluralidade, diversidade, e essas palavras que aparecem tanto na mídia nos dias de hoje. Por quê? Porque as relações humanas, elas se constituem e elas são plurais. Cada sujeito é um indivíduo, ele é ímpar, ele é único. O modo dele, ele se constituiu de uma forma, ele teve uma educação, ele recebeu informações e estímulos e culturas totalmente... Eu tenho 2 filhos, são 2 pessoas totalmente diferentes. E a educação foi a mesma estrutura familiar, né? Então, vamos dizer, acesso aos mesmos meios de cultura, de produção, de comunicação, tudo.
Mas cada indivíduo ele é único. Então, as relações são plurais mesmo. Nós, assim... E dentro de sala de aula é muito complexo, porque você pega uma turma com 30 alunos, aí você inicia um debate, seja pequeno ou seja grande. E aí, aquelas crianças ou aqueles adolescentes vão expor o que eles trazem de vivência de mundo. E aí vão temas meio complexos. Religião, sexo, política e gênero, orientação sexual. Tudo isso são temas muito polêmicos, mas que faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, assim, eu trabalho numa escola que vai do 3º ano agora até o 9º, e o 6º ano, geralmente tem muita briga por questões de religião. Ah, porque fulano está com demônio, porque fulano, a mãe do fulano é macumbeira, porque não sei o quê. E eles brigam porque eles não são nem adolescentes nem criança. Então, o 6º ano é a fase da transição. Saíram do primário um professor só e vão para 8 professores. Então, quer dizer, é bastante complicado. E você, para gerenciar tudo isso, e sem dizer para o outro que ele está errado, porque uma coisa é o que eu penso, outra coisa é a minha fé, aquilo que eu acredito. Outra coisa é você não dizer que a religião do outro não está errada. Qual é a melhor religião? É a que cada um tem, que a fé, cada um com a sua fé e cada um... Mas, assim, gerenciar isso, equacionar essas questões, falar de orientação sexual, que você tem que respeitar o jeito do colega, se ele é mais afetado, menos afetado, se o cabelo dela está azul, se ela tem vontade de namorar a menina, lá dentro não namora, nem mulher com mulher, nem homem com homem, nem homem com mulher. Porque se eu deixar, eu falo para ele, se eu abrir para um, eu vou ter que abrir para todo mundo. Então, aqui não é espaço para isso. Mas, assim, as pessoas têm que se respeitar. E você falar isso, daqui a pouco vem um responsável, você está dizendo que minha filha tem que namorar. Porque é muito complicado, porque você esbarra em conceitos de família. Então, assim, o pedagogo, ele lida com todas essas diferenças culturais, conceituais, de valores, de práticas, a todo instante, porque a gente lida com pessoas. Tá? A gente lida com pessoas e a gente também é um sujeito que tem os nossos valores, as nossas crenças, as nossas preferências. Tá? E na reflexão sobre a prática. Por que refletir sobre a prática? Porque nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente se planeja para dar uma aula. Eu costumo brincar com os meus alunos. Eu falava com os meus alunos da pós-graduação. Gente, a gente nunca sai da sala. Eu não saí da minha casa hoje para vir aqui para dar uma palestra ruim. Eu espero que vocês gostem, mas pode ser que não goste. Mesma coisa um professor. Ele planeja uma aula, poxa, ele planejou, vou fazer essa atividade com essa turma, deu certo. Mas pode ser que dê certo 7 horas da manhã com a primeira turma e com a última, o mesmo período não dê. Não foi interessante. Porque cada turma também, ela tem uma característica, ela é única. Né? Você tem um grupo que tem preferências, o grupo às vezes ainda não está... Por exemplo, ninguém se conhece naquele grupo. Aí você vai fazer um trabalho em grupo. Você primeiro tem que estabelecer vínculos com a turma, propor atividade onde os alunos criem vínculo. Depois disso, você dá um trabalho em grupo. Agora, é diferente numa turma que já vem desde o primeiro período junto, está no 3º período, lasca logo na primeira semana um trabalho em grupo, que você não vai ter muito problema, porque as pessoas já se conhecem. Então, nem sempre você planeja atividades que dão certo na sua aula. Às vezes você elabora uma prova, você acha que a turma tem condições de fazer aquela prova e quando você vê o resultado, o que é muito frustrante para a gente, né, é quando você vê que a maioria da turma não conseguiu alcançar o que você tentou passar ou que não conseguiu realizar aquela prova, que aquela prova não foi uma atividade possível da turma realizar. Então, é na reflexão sobre essa prática, porque qualquer teórico, ele vai me dar fundamentos para eu pensar. Mas o caminho que eu vou decidir, isso tem a ver com a minha prática. E quem decide sou eu. Não tem Piaget, não tem Vygotsky, não tem Paulo Freire, não tem ninguém que vai dizer para mim, olha, Fátima, você agora vai fazer isso. Não. Eles dão fundamentos, eles nos dão a base para refletir sobre essa prática. Tá? Se eu vou botar vocês para... Ah, você fez bagunça na minha aula, você vai copiar a tabuada 10 vezes. Se eu penso dessa forma, existe um teórico que achou um dia que é copiando, que é com punição, que a gente educa as pessoas. E se eu penso hoje que toda vez que eu vou... o aluno
Muito comum agora a família fazer isso. Criança pequena. Ah, fez bagunça, não pode falar de castigo que traumatiza. Mas fala, você vai para a cadeira do pensamento. Então pensar é ruim, né? Porque toda vez que eu faço besteira, eu tenho que pensar. Então pensar deve ser uma coisa muito ruim. Então, quer dizer, você troca 6 por meia dúzia. Dependendo do teórico, ele vai achar que aquilo ali é correto. Tá? Agora, isso é uma coisa, a linha de ação que eu vou escolher é uma decisão minha. E esses pressupostos metodológicos têm a ver com o teórico, com aquilo que ele escreve, e vocês também vão aprender isso logo nos primeiros períodos. Tá? Então, o curso de pedagogia, o currículo do curso. Esse currículo foi tirado das orientações do MEC. Lógico que isso aqui não se traduz no nome das disciplinas que vocês vão ter. Mas quando você fala ciências da educação, são ciências que dão suporte à pedagogia, que são os conhecimentos da psicologia, tá? História e filosofia. Por que história? Por que eu tenho que aprender história? Porque a história, né, o homem é um sujeito histórico, ele produz cultura, ele produz conhecimento dentro de um determinado tempo, dentro de uma sociedade. Então, para você compreender a demanda educacional de hoje, você tem que fazer uma reflexão daquilo que a gente tem, daquilo que a gente foi constituído e toda a evolução histórica. Que mundo que a gente tem hoje e o que eu preciso formar? Cabe à escola formar o sujeito que vai atuar na sociedade. Mas que sociedade é essa? Hoje, na era da informação que a gente vive. Não é a mesma de 30 anos atrás. Processos de ensino-aprendizagem. Processos de ensino-aprendizagem tem a ver com toda a parte metodológica do professor, do fazer pedagógico dele. Então, provavelmente, nesse eixo de aprendizagem, vocês vão aprender como a área de atuação de vocês, né, o pedagogo, ele sai habilitado para a docência no ensino fundamental 1, na educação infantil, na educação de jovens e adultos, como também em algumas disciplinas pedagógicas do ensino médio do curso da modalidade normal. Esses processos de ensino-aprendizagem são todos voltados para a educação infantil e para o ensino fundamental 1, até o 5º ano, vamos dizer assim. Então, você vai ter didática do português, da matemática, de ciências, de história, geografia. Você vai ter, entra a carga horária do estágio supervisionado, né? Porque é onde você vai aplicar, você vai cruzar teoria e prática, onde o ideal é que seja não de observação, onde vocês possam atuar. Tá? O estágio onde que você entra lá e fica sentado olhando um professor trabalhar não é legal. Se na instituição que vocês forem fazer o estágio, a postura cobrada for essa, desconfie dessa instituição se ela é boa ou não, porque bom é vocês poderem atuar. Um médico, quando ele faz residência, ele é cardiologia, vai fazer cardiologia. Ele não fica ali olhando o cirurgião, ele opera lá junto com o cara, ele bota a mão na massa. Tem um parceiro mais experiente ali, que é o professor responsável. Mas ele está ali ajudando, ele está ali atuando. Então, por que o professor tem que ficar de telespectador? Né? Então, você não aprende a lidar com o aluno, você não aprende a planejar. Tem gente que tem vergonha de falar em público, mas ele só vai perder vergonha se falar em público. Então, se ficar de telespectador, nunca vai suprir. E esses processos de ensino-aprendizagem então, tem mais voltado a ver com a prática mesmo profissional. Políticas educacionais. É uma coisa que quase ninguém gosta, mas é muito importante. Porque das políticas públicas, né, do nosso país, que vão sair todo o eixo da nossa profissão, em termos de currículo de formação do pedagogo, condições de trabalho do pedagogo, salário do pedagogo, currículo, número de crianças por sala, escola, material necessário para o nosso trabalho. Então, tudo isso está nas políticas públicas. Você tem o Plano Nacional de Educação, você tem os planos municipais de educação. O nosso aqui do Rio de Janeiro está para ser votado até hoje. Tá? Você tem verbas, né, do Fundeb que vem, né, que são retiradas dos impostos que a gente paga para custear toda a educação básica do país. Então, todas essas políticas educacionais, eu não gosto de me envolver com política, não é política partidária, é política pública de educação. E se nós somos educadores, a gente tem que estar, pelo menos, ciente desse discurso, pelo menos ler. Tá? Se aparecer na mídia, pega um link lá, lê, só para ficar por dentro das coisas.
Porque senão vão decidindo as nossas vidas, vão fazendo da nossa profissão o jeito que eles querem tirar o descanso remunerado, eles querem reduzir o tempo de férias, eles querem fazer um monte de coisa, não é? Porque professor trabalha pouco, né? Mas ninguém leva pilha de prova para casa, ninguém leva planejamento, né? Ninguém vê o que a gente trabalha fora da escola. E a pesquisa em educação, tá? A pesquisa em educação, eu acredito que vocês tenham algumas disciplinas eletivas dentro do curso, todo curso tem, e a pesquisa tem a ver com a produção do trabalho final de vocês, que vocês devem ter a disciplina, com certeza, a metodologia de pesquisa, que é para orientar em como fazer um trabalho que tem uma formatação específica, e é o tal do TCC, que todo mundo tem pânico dessa coisa do TCC. Por que que a gente tem pânico? Porque a vida toda a gente está nesta posição de ouvinte, de telespectador. Então a gente não está acostumado a fazer as coisas, a gente não está acostumado a pensar, a gente está acostumado a fazer. Professor, muito comum, você trabalha com criança, aí lê o problema, aí ele fica assim, qual é a conta aqui? Qual é a conta? Aí você diz a conta, ele acerta. Mas por quê? Porque ele não sabe se ele vai usar multiplicação, divisão, subtração, adição para resolver aquela situação, problema. Por quê? Por causa da lista dos problemas. Hoje vamos fazer problemas de mais, só mais. Amanhã de menos, só menos. Depois de vezes, só vezes. Na prova mistura tudo, aí na prova ele fica louco. Qual é a conta que eu tenho que fazer aqui agora? Porque eu estou esperando o comando do professor. Então, a vida toda a gente espera comando do professor. Aí, na hora que a gente se vê no final de uma graduação, de ter que produzir uma análise crítica sobre um tema específico ligado à educação, não tem comando. Sou eu que tenho que pensar sobre isso, eu não estou acostumado. Então, por isso o desespero do TCC. Mas, graças a Deus, na graduação, as disciplinas anteriores, elas nos exigem muita leitura, muita análise crítica. Então, isso já é um exercício para a escrita do TCC. A única coisa chata do TCC é a formatação. 3 centímetros para cá, 2 para lá, mas isso também o computador faz sozinho, não é problema no dia de hoje. Área de atuação do pedagogo. Como eu falei para vocês, né? Educação básica, tá? Educação infantil, ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano. Educação de jovens e adultos, também até o 5º ano, tá? Ensino médio, matérias pedagógicas, coordenação pedagógica. Antigamente, algumas universidades, você saía com habilitação em administração, durante o curso de pedagogia. Mas eu acho, não tenho certeza, que depois de 2006, só nível de pós-graduação, administração escolar. Então, você pode até atuar como gestor, igual eu sou diretora de uma escola hoje. Mas, para isso, você tem que ter o curso de administração escolar. Tá? Professor, por favor. Expandindo possibilidades. E novas possibilidades hoje no mercado de trabalho. Tá? E hoje, em tempos de crise, na área de educação, que é obrigatório, a criança da pré-escola até o ensino médio, o adolescente, hoje em dia ele é obrigado a estar na escola, não é mais facultativo a família. Antigamente era só o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Agora não, você tem da pré-escola dos 4 anos até o final do ensino médio. Então você também tem outros ramos da pedagogia, pedagogia empresarial. É muito comum. Por quê? Por que pedagogo agora atua em empresa? Assim, tá, de repente, é moda. Não, não é moda. Porque a demanda é cada vez maior. A produção de conhecimento é muito acelerada. Então, cada vez surgem mais profissões que a escola não dá nem conta de formar. Então, você precisa, dentro de empresas, de acordo com as inovações, isso acontece muito na área de saúde, né, na área de remédios, na área da indústria têxtil, na área de produção de automóveis, na área da eletrônica, da elétrica. Toda hora é uma coisa nova que surge, toda hora tem uma coisinha diferente. Então, você tem que encaminhar o sujeito, o seu funcionário, você tem que organizar cursos de formação, de aperfeiçoamento. Eu não gosto da palavra capacitação, porque quando me fala que eu tenho que fazer capacitação, parece que eu sou incapaz de fazer alguma coisa. Eu gosto de usar formação em serviço. Então, você vai ser formada para atuar naquele tipo de função que você não sabe ainda fazer, mas não necessariamente que seja incapaz. Então, assim, na pedagogia empresarial, é o pedagogo, aí você vai lá, eu preciso que um grupo de 20 funcionários da unidade Jacarepaguá façam essa formação em serviço. Tá? Quem organiza isso? É o pedagogo.
ele que planeja as atividades, ele que divide os conteúdos das aulas, ele que seleciona o profissional que vai dar aula, porque o cara da empresa, ele não tem formação para isso, ele não sabe fazer. Ele vai jogar todo mundo numa sala e vai falar, agora fala e ensina. Não é assim, se vai precisar de material, como que vai ser, se vai ter intervalo, se não vai ter, qual é a carga horária do curso. Então, ele coordena, executa, planeja e avalia os programas de formação e serviço dentro de empresas. Na área de recursos humanos, antigamente você tinha departamento pessoal, ponto, acabou. Agora você tem recursos humanos, porque descobriram que dentro das empresas tem pessoas e não coisas. Então, que as pessoas precisam ser valorizadas. Então, você hoje em dia, na área de recursos humanos, de empresas, eu estou falando de empresas legais, de empresas bacanas. Essas empresas, elas contratam muitos pedagogos para justamente fazer seleção, dinâmica de grupo, entrevista, a avaliação de habilidades profissionais. Planeja também formação e serviço na área de recursos humanos. Terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor são aquelas ONGs que dão suporte a serviços parte do Estado onde ele não funciona. Então, você tem terceiro setor atuando na área da saúde, do meio ambiente, do lazer. Por exemplo, aquele programa de idosos que tem nas pracinhas. Então, você tem pessoas contratadas para fazer aquilo, são ONGs. Você tem ONGs que trabalham com projetos de meio ambiente. Você tem ONGs que trabalham com projetos ligados à saúde. Então, quem planeja essas atividades, esses projetos sociais que tem em comunidade, tanto de teatro, tanto de música, de esportes, tá? Tudo isso é planejado por um pedagogo. Não precisa de um profissional específico formado para isso, para fazer isso. Então, você vê que abre o leque de opções de trabalho para além dos muros da escola e da sala de aula, tá? Bom, aí a gente vai começar, né? Quais são os nossos desafios? O que a gente tem encontrado enquanto desafio no cenário atual? Primeiro, a gente tem um contexto de mundo de mudança de estética e moral. Mundo globalizado. O que é certo e o que é errado hoje? Depende do seu ponto de vista, depende do meu ponto de vista. Então, de repente, minha filha com 11 anos sair e voltar 2 dias depois, na tua casa pode, na minha não pode. Não é? Se eu convivo com extremos, eu convivo com mães que não permitem que o filho arranhe a ponta do dedo na escola, como eu convivo com aquela que no dia seguinte você vê que a criança está com a mesma roupa que saiu da escola no dia anterior. Então, você tem os dois polos, o ideal seria você encontrar um equilíbrio em todo mundo, mas não existe. A gente trabalha, tem o equilíbrio, mas você tem os dois extremos. E você não pode dizer para ela, eu falei, semana passada eu falei assim, vontade de dar um banho nessa menina, Jesus. Ela chega segunda-feira, ninguém aguenta ficar perto dela. Os colegas não aguentam ficar perto dela. Porque ela não toma banho. Porque na casa dela não sei se tem água. E você comunica, notifica ao Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar ele não só pune, mas ele pode criar condições de fazer contatos com os serviços que ele pode dar um suporte para essa família que está em situação de negligência, abandono, a criança está em situação de risco, enfim. Mas a pilha do conselho é muito grande. Ou você vai atender um caso de estupro infantil, ou você vai atender a menina, minha aluna que não tomou banho. Vai para o estupro, vai para a denúncia de maus tratos. Então a demanda é muito grande. E você não tem... Por área são 2, 3 conselheiros. Então, não dá conta. Então, até chegar na vez dessa menina, eu já estou dando banho nela mais rápido. Mas eu não posso. Você não pode causar o constrangimento, né? A não ser que seja com consciência do responsável. Mas como é que eu vou chegar para o responsável e fazer, sua filha está fedendo? No caso, sua filha está incomodando até os colegas. Porque a criança fica excluída. Porque, tia, não quero sentar perto da fulana. Porque eles têm essa noção. Criança é uma coisa cruel. Criança não é boazinha, não. Revolução das tecnologias de informação. O mundo globalizado, o mundo está em rede. Você tem a cultura do... Quem é que não se sentiu atingido pelo furacão Irma esse final de semana? Quem é que não deu uma rezadinha, só uma, pelo menos, de leve? Quem é que
não se sensibilizou com a situação daquelas coisas. Parece que nós estávamos lá na Flórida. Por quê? O mundo está em rede, está tudo ligado. Está tudo ligado. Você antigamente, para saber do que acontecia, não sei o quê, você tinha que esperar o noticiário. Agora é tudo em tempo real. E não é em tempo real que você vê na reportagem que o cara ainda demora uns 2 segundos para ouvir a pergunta do outro. Ainda vai ficar. Mas a informação chega rápido. Muito rápido. E a gente ficou, é o mundo do espetáculo, do efêmero, que a gente queria ver o furacão. Né? A gente queria ver, eu pelo menos nunca vi um furacão. Então estava lá grudada. Mas assim, então a escola, ela perde aquele status quo de um único local onde as pessoas vão para adquirir conhecimento. Porque a informação você tem em qualquer lugar. Todo mundo hoje, o meu nem sei onde está aqui vibrando. Eu já botei a mão no bolso. Celular é uma prótese, gente. A gente, quando sai sem celular, parece que a gente está sem roupa. Você volta em casa, você pode esquecer o documento. Depois eu pego, de noite eu pego. Mas o celular você volta em casa, porque você não pode ficar sem celular. E as pessoas... Ontem eu recebi uma ligação de uma colega, falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, por quê? Ela, tem 6 dias que você não posta nada no Facebook, eu fiquei nervosa, achei que você tivesse... Falei, francamente, eu não acredito. Juro pra vocês. Então, quer dizer, você, hoje em dia... Bom dia, acordei, meu café da manhã, olha, estou almoçando em lugar tal. Eu tive uma aula de segurança, né, de políticas de segurança da internet. Eu fiquei horrorizada como a gente se expõe para o mundo todo e para pessoas que podem monitorar, porque eu sou milionária, ninguém vai querer me sequestrar, mas como as pessoas podem monitorar a nossa vida, porque a cada passo a gente posta. Aí você tem aquele adicionar localização, né? Aí você tá lá, fulano tá aqui, eu tô na Barra, agora eu tô em Jacarepaguá, agora eu tô no seu... Então, quer dizer, a gente tem chip. A gente tem o chip. A gente está monitorado o tempo todo. Nada do que a gente faça passa desapercebido. Mesmo que eu esteja com o celular desligado, eu vou no posto abastecer o carro, eu faço uma transação eletrônica, passo o débito. Aí você tem as câmeras de segurança. Então, você, hoje em dia, está num reality show o tempo todo. Tá? E a escola deixa de ser aquele local onde o sujeito recebe informação. Não é mais esse espaço. Esse espaço a gente já tem a todo instante. Na rua é só acessar o celular. O celular, o computador, o tablet, seja lá qual o veículo, o instrumento. E você tem a revolução das tecnologias de informação, a democratização da informação. Né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, era aquele acesso de escada da internet, aí caía, você estava fazendo, caía a internet, aí conecta de novo. E você pagava pelo tempo que você ficava conectado. Então, era uma coisa muito cara. Hoje em dia, não. Você já tem a democratização, né? O acesso à informação está mais fácil. Não que todos tenham Wi-Fi em casa, que tenham sinal, mas assim, nos lugares públicos você consegue. Então, a pessoa... Muito difícil hoje quem não esteja conectado, né? Quem não esteja vinculado em uma rede social. Então você tem a revolução da incerteza, tudo é muito passageiro, descartável, ausência de referências. Queimou o ferro de passar, eu vou consertar? Joga fora, compra um novo. R$20, R$30, compra um novo. Tudo é feito para ser descartável. Ninguém mais conserta batedeira, ferro de passar roupa. Eu não sei nem onde tem mais sapateiro, porque eu não encontro mais sapateiro. Você vê que as coisas estão ficando mais descartáveis. Tudo fica velho muito rápido. Eu hoje ouvi a menina, porque já vão lançar o iPhone 8. Eu falei, Jesus, já comecei esse inferno na minha cabeça. Porque tem que ter a maçã 8, se lançarem a 10, tem que ter a maçã 10. E se você não tiver, você não é legitimado socialmente, porque você não tem. Porque na minha escola todo mundo tem. Eu falei, mas eu não sou obrigada a te dar uma maçã. Cada ano que sai uma maçã, vai ter que ganhar uma maçã. Não é por aí. As coisas não são assim. Então, você fica preso a esse consumo desenfreado. E tudo é planejado para isso, porque o carregador do celular, no modelo novo, aquele antigo já não encaixa. E isso é porque o modelo é novo? Não, isso é de propósito. Aí você vai usar um aplicativo, no iPhone 4 já esse aplicativo não cabe, só do 5, do 6 para cima. Então você tem, ele te obriga
a consumir cada vez mais, tá? E você tem ausência de referências. Quando você começa a crer numa coisa, aquilo já ruiu, já está velho. E aí já vem uma coisa nova. E aí como é que o professor dá conta disso em sala de aula? É muito complicado isso. Profissional do direito. Cada hora é uma emenda, é um decreto, é uma jurisprudência. Você dá uma aula hoje, está arriscado amanhã de manhã, já está tudo errado. Então você tem que estar sempre se atualizando. E uma coisa que eu vou falar para vocês, a responsabilidade pela carreira de vocês é de vocês. Cada um é responsável pela sua carreira. Ninguém vai fazer a carreira de vocês, é de vocês. Se vocês vão ler todas as indicações bibliográficas dos professores, se vocês vão para além disso, se vocês vão frequentar congresso, o congresso é muito bom, se vocês vão a seminários, a simpósios, se vocês vão produzir trabalho, apresenta trabalho, se inscreve lá, apresenta, é bom, ganha título. Douglas brincou com a história do papel, eu falei, Douglas, vai me dar papel? Ela, papel, né? Porque a gente vivia correndo atrás de papel, porque a gente queria título para poder fazer o mestrado. Então, quanto mais título, mais papel, mais você tinha ponto na frente. E velocidade das informações. As coisas chegam muito rápidas, professor. Então, né, desafio epistemológico, né, a origem do conhecimento. Né? Espaço de pesquisa, qual é o papel da escola nesse contexto? Então, já que eu não sou mais um único veículo de informação, já que o professor não é o dono da verdade e verdade não existe mais, você quer ver uma coisa muito engraçada hoje em dia? A gente está aqui numa reunião de professores da universidade. Aí, na Prefeitura do Rio, tudo tem que ser publicado em diário oficial, porque é uma empresa, público, ensino público. Então, às vezes, a gente já está no grupo de diretores no WhatsApp com uma informação que está oficiosa, que ainda está na reunião com o secretário de Educação, mas já está todo mundo sabendo. Porque você botou na rede social, você não é dono da informação, coisa nenhuma. A informação não é mais sua. Botou na rede e acabou. Você não é dono de nada, você não tem propriedade da informação. Se quer a informação para você, guarda, não conta para ninguém e não bota na rede social. Aí ela é sua, está na sua cabeça, ela é sua. Agora, disponibilizou, publicou, curtiu, compartilhou, acabou. Acabou. Então, o espaço da escola é um espaço de pesquisa, de interpretação. A informação está aí. Está aí para quem quiser. Mas ali no Google, ali mostra como é que eu vou usar a informação? Ali me mostra qual é a informação verdadeira e qual é a falsa? Não mostra. Aí isso aí já é o papel do professor agora. Tá, eu quero que vocês pesquisem sobre vacina, H1N1, que teve aí a campanha da vacina, todo mundo tomar vacina. Tem uma corrente de médico que diz que é para não tomar vacina, não. Aí tu traz o texto para o aluno, e fala assim, vamos ler, por que a gente tem que tomar vacina? Tá, mas tem esses médicos aqui que dizem que a gente não tem que tomar vacina. Qual a opinião de vocês sobre isso? E aí você está ensinando o aluno a comparar, a sintetizar, a emitir a opinião dele. E ele está construindo um conceito sobre aquele determinado assunto. Agora, saber para que serve a vacina? Isso aí você não precisa dizer, porque isso ele sabe. A hora que ele quiser, ele vai saber. Então, não é você que dá, lógico que você tem uma programação a cumprir, mas você tem a pretensão de que hoje em dia, nós professores, somos os únicos que damos informações, porque eles vêm tábua rasa para a escola e não sabem de nada, tudo mentira. Tudo mentira. Não, a gente não pode ter mais essa pretensão de que professor sabe tudo. Tá? Pesquisas. Pesquisadores das universidades, vocês podem ouvir qualquer... vocês devem conhecer o Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que aparece muito na televisão, o Leandro Carnal, está também muito em rede social. Todos esses pesquisadores da atualidade, eles falam que o maior problema da escola, e é um problema mesmo de crise da humanidade, porque foi um mundo velho que ruiu, que acabou, e esse mundo novo está se constituindo. E para mudar paradigma, para mudar mudança de comportamento, de conceito, de crenças, de valores, isso não é de um dia para o outro, né? A escola, ela é do século XIX, os professores, em sua grande maioria, foram formados no século XX, e o aluno é do século XXI. Qualquer aluno meu, do primário,
Eu estava tentando ligar o cabo do Data Show, porque eu estou diretora, mas hoje, por exemplo, foi o dia que eu passei o dia inteiro em sala de aula. Eu tenho que ler manual. Criança, adolescente não lê manual. Dá um celular na mão de uma criança de 3 anos, dá um tablet. Eles identificam símbolos. É muito engraçado, os ícones, eles conseguem identificar tudo. Tem um livro muito legal, se vocês quiserem procurar, é Geração XYZ, não sei se vocês já conhecem, já viram, já leram esse livro. E é muito bom, porque assim, a mentalidade dessa geração é outra. Completamente outra. E a sala de aula? Aí eu trouxe isso aqui só para espetar a reflexão de vocês, só para instigar mesmo. Sala de aula dos séculos XV e XIX. Ele falou ali que os pesquisadores falam que a escola é do século XIX. Mas as imagens que a gente tem, os registros de sala de aula dos séculos XV e XVI, são esses aí. E se a gente for parar para pensar, o que vocês veem de comum em comum nessas imagens? E cada um vai ter um ponto de vista diferente. Deixa eu botar um pouquinho de água para mim, por favor. Cada um vai ter um ponto de vista diferente. O que vocês percebem em comum nessas imagens das escolas? Professor, à frente e aqui, ó. Sempre onde? Acima. Por quê? Porque ele sabe tudo. Ele tem que estar acima. Ele é a autoridade no sentido não do gestor, mas assim, de hierarquia. Vocês estão abaixo de mim. Vocês são seres mortais, eu não. Eu estou acima do bem e do mal porque eu sei tudo e eu estou aqui para... Então, vocês veem. Essas coloridas aqui, elas são mais antigas, são do século XV. E provavelmente a gente deve ter pouco registro disso. E vocês veem as salas de aula até maiores, em maior quantidade, nos séculos... séculos XVI. Pode passar. Aí você tem século XIX, século XX, século XVIII eu não achei, mas não deve ter mudado muita coisa, né? Salas numerosas, o pessoal reclama de muitas mudas em sala, ó. Naquela época já tinha muito, né? Salas numerosas. Você tem turmas mistas, como só turmas de meninos ou só de meninas e alguns espaços mistas, tá? Aqui você já tem o século XX. Isso aqui, alguém conhece? Bom, tem gente aqui. Alguém aqui tem mais de 40 anos, igual a mim? Então, professora, a gente já usou o retroprojetor, né? Era bom porque não comprava aquela, eu nem lembro mais o nome daquilo. A transparência na papelaria, né? Você escrevia com uma caneta especial. Depois da impressora ficou bom que você podia imprimir na transparência e você não precisava ficar copiando as coisas no quadro. Também tinha, que agora é o Data Show, mas agora é automático, né, por causa do PowerPoint. Você tinha um projetor de slide, no caso, se tivesse aqui com esse projetor, ele teria que estar lá em cima botando a imagem. Cada quadradinho desse aqui era uma imagem. Mas que também, na época, era uma coisa legal, porque você trabalhar com imagem chama muita atenção do aluno. Uma coisa é você falar que lá no Egito tem a pirâmide, outra coisa é você mostrar, então você transporta. Hoje em dia você tem um vídeo, você baixa, acessa direto, né? Você leva para o local. Aqui você tem uma sala de aula do século XX, você vê que os alunos estão tão entusiasmados, né? Eu já estou até dando meu ponto de vista. As mochilas, a cabeça baixa. Dormindo ali, quanto os do século XIX. Isso é muito interessante. Você vê que o cenário, ele se repete. Tá? Por favor. Você tem a escola do século XIX para a escola do século XXI. Você tem a escola, lógico que em termos de equipamento, em termos de tecnologia, a sala de aula ali tem, desde a lousa interativa até o Data Show, como a gente está usando aqui. Aqui a lousa de touch, aqui a lousa interativa, essa aqui até um touch. E você tem a sala com os equipamentos, alunos utilizando o computador, eu acho que é computador, aqui é computador, enfim. Mas se a gente for parar para observar, a estrutura da sala de aula, as carteiras, um atrás do outro, igual um gafanhoto, não mudou
Não mudou, não muda. O professor sempre à frente, os alunos na condição de ouvinte, lógico, aqui que é um ouvinte mais sofisticado, porque ele está no computador, acessando a internet, provavelmente ele está acompanhando a mesma aula que está ali na lousa interativa. Mas essa estrutura, essa falta de interação, esse lugar de telespectador, o aluno ainda está. E é isso que a gente tem que romper, essa ruptura que a gente tem que fazer. Tá? Esse é o maior desafio da nossa profissão. Então, assim, o professor, ele tem esse desafio, tá? E é isso, essa mudança de paradigma, que esse equilíbrio que a gente, na nossa prática, que a gente ainda não conseguiu encontrar. Talvez por tudo isso, porque a gente foi formado desta forma, porque a vida toda nosso comportamento foi desta forma. Então, você mudar isso é muito mais fácil. Vocês agora terem uma postura reflexiva, proativa em sala de aula, muito mais fácil vocês de outra geração conseguirem êxito nesse processo, nessa ruptura de prática profissional, do que nós que já estamos trabalhando. Eu comecei a trabalhar em 1988, então, ano que vem vai fazer o quê? 30 anos, né? Não, pouco tempo. 88. 88 foi a primeira turminha de CA. Isso mesmo. E, enfim, 30 anos de 11 de direção de escola, mas o resto foi tudo em sala de aula. Então, assim, e eu curto a sala de aula. Sala de aula é o lugar onde eu gosto de estar. Porque o trabalho administrativo burocrático é muito chato. Eu gosto de interagir com os alunos. Então, assim, transformar a sala de aula num espaço monótono de respostas para perguntas. Por que monótono? Porque você não tem movimento, você não tem dinamismo. Você, professora, pode desde que você não fale alto. Você pode isso, mas desde que você impõe regras e limites o tempo todo. Tá? E aí você está só informando sempre. Você usa o vídeo, você tem a lousa interativa em 3D, em 5D, em 10D, não interessa. Você bota o óculos, ótimo, tudo, a tecnologia toda a seu serviço, mas a sua prática ainda é a mesma. Você não leva o aluno a refletir e a pensar. E isso é muito ruim. Pesa valores, atitudes, esbarra em obstáculos e ele questiona. Isso coisas internas, conflitos internos dele enquanto sujeito e dele em relação ao outro. Agora, preste atenção numa coisa, ele tem que ser parte desse processo. Principalmente quando a gente está com adolescente, gente, criança debocha da gente, sim. Adolescente também debocha, sim. Se acha que adolescente não ri, tá rindo, eu perguntar, tá rindo de mim ou pra mim? Aí eles não respondem, né? Mas tá rindo de mim, lógico, gente. Adolescente, criança é cruel, vai debochar da nossa roupa. A gente tem padrões de beleza, padrões de estética, a gente tem padrões... aquele cabelo não tá feio. Ih, a professora zerou ali, a professora tem uma fala, e a professora tem língua presa. Gente, eu fiz isso, vocês fazem isso, todo mundo faz. A gente não é diferente. E você tem que ter equilíbrio para saber lidar com essas questões. Porque se você não tem equilíbrio emocional, se você não se aceita, se você é gago e tem problema por ser gago, então não vai dar aula. Não vai dar aula. Vai trabalhar com outra coisa. Mas se você tem problema, porque você vai perceber que no primeiro momento a sua gagueira vai ser motivo de chacota e você vai se incomodar com isso, o ideal seria que não fizesse. Mas se você se incomoda com isso, não vá encarar uma turma. Porque você vai se desestruturar. E aí eles vão engolir você, você nunca mais vai dar aula na sua vida. Se eles percebem que ele pegou o teu ponto fraco, acabou. Você não dá, com aquela turma, esquece, pede para mudar de turma. Você não dá mais aula. Criança também é cruel. Não pense vocês que criança, bebê não é. Bebê não é santo. Imagine criança e adolescente. Então, você é parte do processo. Você, o tempo todo, você tem que estar interagindo. E aí, assim, nós vamos fazer, nós vamos pesquisar, porque vocês... Vamos perguntar... hoje aconteceu uma coisa muito legal, eu estava botando a data, falei para vocês que eu estava em turma hoje, estava botando a data, eu falei, gente, ontem fez 15 anos do ataque das Torres Gêmeas, só que eu estava falando com uma turma de 6º ano, ele, o que foi isso, diretora? Eu falei, esqueci, vocês ainda não têm 15 anos. Aí contei para eles, né?
E eu falei, tem um vídeo aqui, vou mostrar para vocês. Depois do exercício eu mostro. E aí eu esqueci, eles foram lá embaixo me cobrar. Eu tive que subir com o computador, com o cabo e mostrar, porque eu prometi, eu mostrei. Então, assim, aí eu comecei a falar, né, do que era um ataque terrorista. Eu falei, teve há pouco tempo, em outro espaço, e a gente começou um bate-papo legal, e eles estavam super interessados. Eu falei assim, pois é, o ruim disso é porque às vezes... Ele, por que as pessoas se matam? Eu falei, se matam em nome de uma fé, de uma verdade lá que eles têm, tudo doido, é homem-bomba, a gente chama de homem-bomba. Eu falei, pois é, e aí, mas morre muita gente. Eu falei, morre igual quando tem incursão de polícia na favela, né? Às vezes morrem as pessoas de bala perdida na rua, também, né? É um terror, não é isso? Então, você estabelece um link com a realidade dele. Não todos moram em comunidade, mas aquele que mora, ele sabia do que eu estava falando. Tá? Então, você parte da realidade do aluno. Autoridade a serviço do aluno, não é você ser autoritário. Você tem que mostrar para o seu aluno que ele tem que fazer o trabalho porque faz parte do desenvolvimento dele. Ele não deve colar na prova, porque senão você não tem como avaliar se ele aprendeu ou não. Mas mostrar isso para o adolescente, num discurso, porque assim, na verdade, a questão do boné do celular, o cara está mexendo no celular, ele não me ofende em nada. O professor ainda insiste em querer que o celular existe, e quer negar que o celular existe. O celular existe, ele é real. Ele é real. Tá? O aluno mexer no celular, na verdade, me ofende em quê? Em nada. Mas se ele ficar o tempo todo jogando, respondendo no WhatsApp, não sei o que, ele vai perder o foco, vai distrair, vai desviar a atenção. Então você estabelece esse combinado com ele e diz o porquê. Se ainda assim ele descumprir a regra ou combinado, a gente pensa em outra coisa. Mas não adianta você bater de frente, porque você não vai dar aula. Não adianta bater de frente, porque o celular só incomoda você. Porque a ele, celular é prótese, faz parte do corpo dele. Não incomoda em nada. Se eu ficar aqui mexendo no celular e falar assim, gente, desculpa o quê, professor? O que aconteceu? Porque para eles não aconteceu nada. O professor está mexendo no celular, assim como eu mexo no celular. Isso é normal. Chego para minha filha, você vai não sei o quê. Filha, você está ouvindo o que eu estou falando? Tô, mãe. Eu não falei que eu vou sair. Tá, mãe, já ouvi que você vai sair. E aí? Mas ela tá ali, ó. E ela tem 17 anos. E o outro 16. Então, assim... E aí, às vezes, eu mando mensagem. Dá para você vir aqui na sala? A mãe não acredita que você mandou mensagem para mim. Porque eu chamo, vocês não escutam, estão com fone no ouvido. E aí... Mas é a realidade. Às vezes eu fico assim, eu ligo para uma amiga e falei, vamos bater um papo pelo telefone? Porque, assim, eu tenho 2 adolescentes em casa... E para eles só precisava ter o quarto, o banheiro e a cozinha, porque é do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, acabou. Porque ficam vendo. E como é que vê série naquela telinha pequenininha? Eu não consigo, eu preciso da tela grande, até porque eu não enxergo. Aí manda um texto, documento. Não me mande documento para celular, porque eu não vou ler nunca. Aquelas mensagens novena que chegam, eu não vejo nada. Eu preciso de óculos, aquelas letrinhas são muito pequenininhas já para mim, não enxergo. Então eu vejo gravura, isso aí eu vejo. Então, assim, mas a geração de vocês, é outra. Vocês conseguem abrir documento, ver, a matéria da prova, você está enxergando, e estou enxergando tudo, me enxerga. E dá conta das atribuições dela pelas informações do celular, coisa que eu não consigo. Mas é o teu negócio, é outra geração, é outro modelo mental. Tolerância ativa. Tolerância ativa é a gente estar atento à diversidade. A gente sempre está combatendo preconceito, tipo homofobia, misoginia, racismo, demofobia, com preconceito religioso. Por quê? Porque professor universitário eu acredito que nem tanto. Mas professor, até o professor de ginásio, de ensino médio, se a escola tem por hábito estabelecer a forma, isso acontece muito da gente bater papo na sala dos professores. Criança, então, a gente pega as crianças na forma, fica lá conversando. Ó, tá vendo esse fulano? Primeiro dia de aula, tá vendo fulano? Ó, cuidado. Quer nada, não faz nada. E aí você já vai, você já estabelece rótulo. Você rotula as pessoas, rotular as pessoas é muito ruim. Porque, às vezes, o que não deu certo com você pode dar certo comigo. Não é? De repente, estabelece uma empatia, uma relação de afetividade melhor. E aí, deu certo. Uma química boa. Até a comunicação se estabelece sem ruído. Então, não quer dizer que o cara que foi mau aluno com você, ele tem que ser comigo. É muito ruim quando a gente rotula os alunos. Esse aí, ó. Fevereiro tem professor, candidato à reprovação. Eu falei, como?
Como que você já está dizendo que final de fevereiro, depois do carnaval? Porque a gente faz aquela sondagem para ver o nível da candidato à reprovação. Eu falei, eita, tá jogando búzios? Eu brinco. Como? Consultou as cartas, os búzios? Porque não é possível. O cara deu 2 semanas de aula, já está dizendo que o aluno vai ficar reprovado. Isso é muito ruim. Brincadeiras com algum defeito físico, nome. A gente, na rede pública, a gente lida com os mais variados nomes que vocês possam imaginar. Se você faz a chamada, começa a rir, você dá motivo para que todos riam. Você não precisa debochar verbalmente. Um olhar, um sorriso, uma coisa intencional. Nós somos os adultos, nós somos responsáveis em manter a harmonia dentro de sala. Nós somos os parceiros mais experientes. Então, não somos nós que vamos começar com esse tipo de comportamento. Ah, o cabelo da fulana. Ih, hoje está mais cheio do que nunca. Ih, olha só, raspou a cabeça. Ih, mas também, porque fica lá no morro, porque raspar a cabeça. E você vai falando e você acha que o outro não dá conta daquilo que você está falando. Dá conta. E você dá margem para que os outros falem também. E aí você começa com a falta de respeito. É um que é vesgo, é o outro que é gago, é o outro que está mais acima do peso, a outra que é muito mais magrinha. Tudo que não está no padrão de normalidade é motivo de ser observado e de ser comentado. Então isso a gente tem que estar atento e mostrar que as pessoas são diferentes, que elas têm gostos, preferências diferentes e que somos sujeitos únicos. Então a gente tem que combater, mas para a gente combater com postura. Porque a gente combater tendo aquele comportamento igual a eles, eles percebem o tempo todo. Criança percebe. Você está rindo, tia? Não estou rindo. Não estou rindo. Mas lógico que eu estou rindo. Mentira, eu estou rindo sim. Quando as meninas, quando eles ficam falando a questão do mau cheiro da colega, eu entendo que é direito deles não sentir o mau cheiro. Mas eu também não posso permitir que isso se torne motivo de chacota, porque daqui a pouco a criança não vai querer entrar na escola. Então, resiliência é a capacidade que o adulto tem, que o ser humano tem, de sempre reagir e se equilibrar e se reinventar frente aos problemas. Pequenos problemas, grandes problemas, e na sala de aula é problema toda hora. Toda hora. Habilidade cultural. Gente, não cabe professor que não lê. Não cabe professor que não busque a atualização. O que está acontecendo em termos de alfabetização? O que está acontecendo em termos de metodologia de ensino da história de uma maneira geral? O que eu posso propor aos meus alunos? Vou pesquisar. Nas melhores escolas do Brasil, revistas que têm produções de trabalhos de colegas que escrevem, que publicam seus trabalhos. Isso também é título para vocês. O que acontece de legal por aí? A gente tem que procurar estar sempre atualizado. Tá? Não fiquem encastelados porque vocês são responsáveis pela carreira de vocês. Ah, professor ganha pouco? Sei. Professor, eu acredito que a gente deveria ser mais valorizado socialmente, financeiramente também. E socialmente também. Mas assim, eu pergunto assim, eu ganho pouco? Não sei. Tem gente querendo me contratar? Não, ninguém quer me contratar. Então, estou ganhando muito, porque se eu não sou bom profissional... Então, assim, você tem que ser sempre o melhor, fazer o seu melhor. Tá? E lógico, porque aí isso vai depender. Você vai ter que ter uma primeira oportunidade de emprego, que pode até ser num lugar que não pague muito bem, né, que a gente ganha por hora aula, você tem um piso salarial, mas que, de repente, com a sua prática e com o seu trabalho, isso vai criar condições de você ir para um espaço melhor, onde você ganha uma hora aula maior, onde você é mais valorizado, até você continua seus estudos, você vai dar aula numa pós-graduação, aí você vai para o paraíso. Você vai para o paraíso, porque trabalhar com pesquisa, trabalhar com graduando, pós-graduado, mestrado é muito bom. Aprender a aprender. Isso tem a ver com essa constante, permanente atuação. A gente está sempre aprendendo. E assim, humildade, gente. Nunca ache que vocês sabem mais do que os seus alunos. Quando eu trabalhei naquele SEC da Barra da Tijuca, ali na Ayrton Senna. Sabe onde é? E eu nunca me esqueço, eu estava numa turma de 4º ano.
Era 4º ano, que é agora o 5º ano, que antigamente ainda eram em 8 anos, o ensino fundamental. E o irmão daquela menina atriz, Cecília Dassi, ele estudava lá, acho que o nome dele era Jordano, não sei, não me lembro bem. E eu estava falando da fermentação, do processo de fermentação. Pois o avô dele, eles têm um sítio, uma vinícola lá no sul, e ele lida com fermentação desde pequeno. Pois ele deu uma aula de fermentação para a turma. E eu falei, Jordano, vem aqui para frente. Porque quem sabia mais sobre fermentação? Eu, Jordano. Jordano, ele vê ao vivo e a cores, eu nunca vi fabricar o vinho. Né? Eu sei o que eu estudo, o processo da fermentação da uva, eu sei como funciona quimicamente. Mas ver a uva lá fermentar, borbulhar, igual ele vê dentro dos tonéis, e em loco, como ele vê, e ele pôde explicar para os amigos na linguagem dele, que de repente penetrou mais nas crianças do que a minha linguagem toda rebuscada para falar, né, com o vocabulário da ciência. Então, assim, ninguém sabe mais do que ninguém, né? A gente tem saberes, cada um possui seus saberes que se complementam uns com os outros. Proativo, trabalhar em equipe. Não esperem, faça. Hoje em dia, em qualquer área, você não tem que ficar apertando parafuso, igual aquele filme Tempo Moderno do Chaplin. Esse profissional acabou. Se você chega e fala assim, olha, seu trabalho aqui nessa empresa é atender telefone, tá? Aí o chefe passa, cadê a moça do café? Você fala, não, peraí que eu vou lá. Proatividade. Tem iniciativa para fazer as coisas. Não espere, porque esse profissional responsável só por uma parte, ele não existe, ele está morto. Você não vai ter lugar no mercado de trabalho se você pensar dessa forma. Tá? Esse aluno não é meu, problema dele se ele está subindo e descendo a escada o tempo todo e vai cair. Problema dele não, problema é nosso. Quem responde somos nós. Planeja com responsabilidade, cria estratégias dinâmicas para a aprendizagem. Não existe prática pedagógica boa sem um bom planejamento. Hoje eu vou dar essa aula, vou fazer assim porque eu sou expert no assunto, isso eu já sei tudo. Não, porque você trabalha com pessoas e pessoas são diferentes e cada grupo se constitui de uma maneira diferente. Então, o planejamento ele é a ferramenta essencial para qualquer coisa, até na nossa vida. Acordei, vou planejar meu dia de hoje. Tá? Então, geralmente, o que você faz planejado dá certo. Trabalha a partir da realidade do aluno. E aluno não é objeto final. Então, eu parto daquilo que desperta o interesse dele. Não é cada aluno, esse negócio de que aluno aprende o que quer, a hora que quer. Vygotsky não escreveu isso, Piaget não escreveu isso, isso é mentira. Vocês vão se apropriar dessas leituras e vocês vão ver que isso é mentira. Mas você precisa motivar o seu aluno. E a gente só tem desejo em aprender aquilo que a gente tem vontade de aprender. Se eu não gosto de matemática, eu não vou querer. Aí eu tenho que ter um bom motivo para eu poder aprender matemática. Passo com 5, 5,5 e vou passando. Mas eu não preciso gostar de tudo. Eu posso ser maravilhoso em ciências, posso ser maravilhoso em língua portuguesa, escrever muito bem. Então, provavelmente, eu vou buscar a área de humanas, não de exatas. Mas eu tenho que saber exatas para eu interagir na sociedade. Elabora avaliações operatórias e sem repetição como foco. A avaliação, ela precisa ser uma atividade possível de ser realizada. Ela não tem... Aí pode passar, professor, por favor. Ela não tem como foco a punição. É muito triste eu ouvir professores, ainda hoje, falando na minha escola, mas está aposentando já ano que vem, que essa turma vai ver a prova que eu vou dar, porque eles são terríveis. Tá, professora, mas assim, o que você vai avaliar com isso? E aí você trabalha com servidor público, é complicado. Você não pode falar, sai da minha escola que você não serve para dar aula. Não é assim. E ela tem o valor dela porque ela acredita, ela é uma excelente professora. Mas ela acredita que com a prova difícil, com a cara feia, e aí os alunos vão tomar jeito. Mas não é dessa forma, não é por aí. E aí você vê aqui, nessas escolas que eu busquei a imagem para mostrar para vocês, avaliação como punição, você tem aqui a palmatória, que já existiu. Meu pai ainda chegou a pegar a palmatória, meu pai estudou naquele ginásio São José, que é em Ubá. Ele chegou a pegar a palmatória. Você tem virar de cara para a parede. Não sei se vocês
já ouviram falar nisso, faz bagunça, vai ficar de cara para a parede, atrás da porta. Ali, geralmente na parede, no cantinho da sala, ó, fica lixeira. Aí você ficava justamente, tá falando muito, vai lá, de cara para a parede, atrás da porta. Aí ficava geralmente perto do lixinho. Você tem ali o chapéu de burro. Não tem aquela musiquinha? Não sabe, vai ter que aprender, orelha de burro, não tem uma coisa assim? Chapéu de burro. É, aquela cópia ali, ó, tá escrito em inglês, mas você tem... Eu fazia, não posso falar na sala de aula, copia 100 vezes, só vai para o recreio se copiar 100 vezes. Então, você escrever ruim, também fez, né? Pegou? É, bom, você falou demais, então. 500 vezes você extrapolou. Ali você tem a régua, olha. Aquilo ali na mão daquela professora é uma régua. Porque o castigo físico, não só o físico, o psicológico, mas o físico, ele era permitido. Num determinado contexto, aquilo foi permitido. Era permitido. E a prova, né, gente? Uma avaliação consciente, né? O que eu tenho consciência, eu enquanto professora, eu tenho consciência de que eu forneci para os meus alunos o máximo de informação possível para que eles estivessem aptos a fazer aquela prova. Então, isso é muito importante, aquela avaliação que pode não ser uma prova, né? Um instrumento de avaliação qualquer, aquilo que você vai atribuir uma nota, tá? Pronto. Eu não sei... E assim, só mais um, pode. E terminando aí, tá? Uma das pessoas que eu mais gosto de ler são os escritos do Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, né? Educação muda as pessoas é que mudam o mundo. Então, assim, por que fazer pedagogia? Eu faria de novo, tá? Apesar de que eu ia botar uma imagem ali, mas eu não trouxe para não assustar, porque o estudante no primeiro semana de aula, e já no final do primeiro semestre com os cabelos tudo em pé, né? Primeiro, justamente por isso, porque eu, enquanto professora, nós, professores, temos o poder nas mãos e não usamos. Só nós somos capazes, com um trabalhinho de formiguinha, de conscientizar pessoas. A gente é capaz de manipular a informação, igual a Rede Globo faz, igual os veículos de comunicação. Nós somos capazes de manipular a informação, de formar consciências. Nós temos esse poder. Então, a gente transforma as pessoas através do conhecimento. E uma coisa que pode me tirar tudo na vida, menos o conhecimento. Isso ninguém rouba da gente. E olha que coisa boa. Eu dou conhecimento e ganho dinheiro dando conhecimento. E conhecimento ninguém me rouba. Isso é muito legal. Tá? Então, assim, e nessa relação com o outro, a gente se humaniza. A gente se torna uma pessoa melhor. A gente estabelece vínculos. E é muito bom você... Eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de gente e de bicho. Eu gosto de trabalhar com gente. Então, assim, eu não acredito... Eu já dei aula no ensino à distância, mas, particularmente, acho que ele é necessário e fundamental em algumas situações, porque as pessoas não têm acesso ao ensino. Mas eu, particularmente, eu gosto desse contato. Eu preciso desse contato. O computador, ficar lá no Skype, não sei o quê, aquilo não me satisfaz enquanto pessoa. Aquilo eu fazia para ganhar dinheiro. Aquilo eu não fazia por satisfação profissional. Entendeu? Então, assim, professora sim, tia não, botei isso aqui também para espetar, porque isso já é um texto de um livro do Paulo Freire. Por que tia? Porque esse tia não é o tia do afeto, que é babá do meu filho. Esse tiazinha, culturalmente, é pejorativo. Ele o professor, ele só tem um status social quando ele dá aula para pós-graduação. Até a graduação, mais ou menos. Mas assim, ele é tão bom que ele até dá aula. Ele é bom médico, ele é tão bom médico que ele até dá aula na faculdade de medicina. Ele é bom porque... Agora, o professor, aquele que alfabetiza, que devia ser para mim o sujeito que mais dinheiro chegar no mundo, porque você ensinar uma criança a ler não é fácil. E aí hoje, eu vou dar para vocês fresquinho, hoje na rede pública, nós temos a maior rede pública de ensino da América Latina, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? No maior número de escolas, o maior número de alunos matriculados da América Latina. Hoje nós temos, no final do 3º ano, mais de 12 mil analfabetos. Analfabetos, fora os analfabetos funcionais.
12 mil. Não sei qual é o total de alunos. Mas isso significa quase 15% dos alunos analfabetos, no final do terceiro ano. No final do terceiro ano, o aluno está fazendo 8 anos, né? No ano seguinte faz 9. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, o sujeito que está ali à frente, ele precisa ganhar muito, ele precisa estudar muito para entender o comportamento daquela criança e por que aquela criança, que eu costumo brincar que não tem carimbo, não tem laudo, que não está no ensino especial, por que ele não aprende a ler se ele é normal? E se eu tenho aluno autista na escola, se eu tenho aluno com síndrome de Down que lê e escreve? O meu filho foi para a creche com 2 anos. E na época eu trabalhava na escola que o Douglas era diretor. E veio no final, na sexta-feira vinham os trabalhinhos para casa. O nome dele é Rodrigo. Olha, uma criança, se escrever Rodrigo com 2 anos, eu vou te dizer uma coisa, Piaget ia ressuscitar. E eu falei assim, meu filho, quer dizer, é aquele pontilhado Rodrigo que tem o R de letra cursiva, a gente não é de letra baixa não. Então uma coisa, eu falei assim, gente, não foi meu filho que cobriu esse pontilhado, e se foi ele, a professora segurou na mão dele. Não é essa escola que eu quero pro meu filho, tirei. A outra, aí mudei de escola. Aí a Roberta veio, mãe, ganha uma migalha. Eu falei, ganha o quê, garota? Ganha uma migalha. Eu falei, que migalha? Aí ela mostrou, ela ganhou uma medalha, porque ela tirou 10 na prova. Eu falei, eu não quero essa escola para minha filha, que dá medalha porque tira 10. Entendeu? Porque aí o cara que não tirou o 10, ele não vai ganhar nada. Ele é o fracassado. Você já está mostrando para a criança desde 4 anos que ele não consegue. Então, assim, você tem que estimular o seu aluno, você não tem que reforçar o que ele não conseguiu. Então, você, assim, na verdade, eu, que tenho uma concepção mais esclarecida de educação, entendo. Eles começaram a ler com 5 anos, mas numa outra escola, que foi a terceira escola, onde o trabalho era feito com letras, era feito com textos, com músicas, com histórias, e eles recortavam letras, eles juntavam palavras, gravuras, e aí ele entendeu a lógica da formação da sílaba e da palavra, enquanto unidade. Ele entendeu essa lógica, então, assim, ele começou a ler, e ela também. Quando eles foram para a primeira série, né, que era a antiga classe de alfabetização, o CA, aí ficou até desinteressante. Aí eu tinha um problema, porque o Rodrigo não queria ficar na sala de aula. Por que ele não queria ficar na sala de aula? Porque ele já sabia ler. Mas aí a professora tinha que dar conta daqueles alunos novos na escola, que não sabiam ler, e da figura, que aí a peste, era o meu filho, com certeza, que não ficava quieto. Ele já sabia ler, ele não ficava... Ele fugia da sala de aula e ele perturbava aqueles que ainda não sabiam ler. Mas para ele, aquela informação ali era muito... Aí queriam que eu pulasse ele para a primeira série, que na época ainda era em 8 anos. Eu falei assim, não vou pular, porque ele escreve uma coisa e fala, eu estou cansado, eu não brinco mais, não tem parquinho. Por quê? É uma ruptura muito grande. Você sai da pré-escola, é tudo brincadeira. Aí você vai para o CA, agora é sério, vocês agora não vão brincar mais. Então, assim, por que estudar tem que ser ruim, tem que ser sério? Tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, gente. Se não for prazeroso, o ser humano, ele é movido por isso. Se não for prazeroso, a gente não desperta esse interesse. Entendeu? Então, por isso que eu não pulei de CA para a primeira série. Porque eu acho que tinham questões, habilidades que ele ainda precisava desenvolver. Não era só o domínio da leitura, né? Ele tinha o domínio da leitura. Oralmente, ele lia muito bem. Mas tinham questões de escritas, de produção textual, que eu acho que ele ainda tinha que construir, a parte da matemática também, que não era tão bom assim. Então, assim, por isso que eu optei em não fazer. Mas existe uma intencionalidade muito forte, principalmente na rede privada, que você quer mostrar que a sua escola é boa, porque o seu filho, se bobear com 3 anos, já quer que a criança saiba ler. Então, assim, existe uma idade, até 6 anos e pouquinho. Agora, um aluno com 8, 9 anos, que não tem nenhum problema neurológico, nenhum retardo mental, nenhum déficit cognitivo, fica mais bonito assim falar, essa criança ainda não conseguiu ler, isso não é normal. Isso não é normal. Aí você tenta, você faz sinal de fumaça, você faz teatrinho, e ele não consegue entender a lógica de que M com A faz má, L com A faz lá, faz mala. Essa lógica de juntar vogal, consoante ou vogal contra vogal, formar a sílaba e a unidade da palavra, eles não conseguem assimilar isso. E é muito difícil. Dá vontade de tu abrir a cabeça do sujeito e botar o sistema alfabético de escrita lá dentro. E assim, então, a gente precisa entender que nós somos profissionais formados
mesmo que desvalorizados socialmente, mesmo que ganhando menos, que até deveríamos ganhar mais, mas isso é militância, não é? Isso é militância política, isso é política pública de educação, que a gente tem que ter seriedade de comparecer, de cobrar dos nossos governantes. Vocês viram a quantidade de escola particular que parou no dia das paralisações aí na época do negócio do Lula, do Temer, do golpe? Eu fiquei boba, porque geralmente a rede pública adere em massa, até porque a rede privada, você tem a questão de que o pai paga ali, você não pode ficar sem o professor, mas assim, a quantidade de escolas paradas foi muito grande da rede privada, e isso é muito bom, isso é muito bom, porque até o dono da escola está sem aluno, porque o país está em crise, então ele quer que melhore a situação do país. Então, assim, essa militância é muito boa, e a gente não pode perder esse momento, que acho que é um momento de muita vergonha, mas é um momento muito produtivo para a gente avançar, tá? E, assim, pela satisfação pessoal, foi o que eu falei, eu não queria fazer normal, mas fiz, me apaixonei e não me vejo fazendo outra coisa na vida, tá? Se bem que quem é diretora de escola pública faz qualquer coisa, gente. Diretor de escola faz qualquer coisa. Privada, acredito também, que não tem, os problemas são diferentes porque não tem muita luz, tá? E assim, e a gente vai para além disso. É muito interessante a gente dizer que o ensino público não é bom porque você tem o ensino privado que ele é pago. É muito interessante você dizer que a saúde pública não é boa porque você tem o plano de saúde, né? Então, assim, me incomoda muito. Os meus filhos estudaram na rede pública, né? Quando terminaram, acabou o CA, ela foi para a segunda série, eu vi que eu estava gastando milhões de livros, eu falei, o quê? Vai para a escola pública. E foram, e eu não me arrependi. Ela foi no terceiro ano e ele foi no segundo. E fizeram até o nono, fizeram até o sexto, do sexto fizeram prova, passaram pelo segundo e estão lá até hoje. E pela responsabilidade, a gente tem, nós não, vocês vão formar essa próxima geração, que vai até governar o país, né? Quem sabe eu formei algum deles que estão por aí, que futuramente vai se enganjar. A gente tem que constituir, a gente é responsável por essa Constituição, né? De uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais ética, né? E assim, o Cortella ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o jeitinho brasileiro é uma coisa cultural, mas o problema é o impacto disso na vida das pessoas, né? Então eu vou te pedir um favorzinho para furar uma fila ali, não é legal, não é ético isso, tá? Mas em contrapartida, talvez isso não vai ter um impacto tão grande na vida daquelas pessoas que estão na fila. Mas quando eu desvio bilhões da saúde, olha o impacto disso. É muito ruim, porque você tem milhares de pessoas que estão aí na situação que estão por conta da falta de seriedade, por conta de políticas sérias, por conta da nossa postura também de cobrar, porque a gente fica numa zona de conforto muito grande. Então, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Para vocês que estão começando o curso de pedagogia, não é fácil, não é gostoso. Os primeiros períodos não são bons, porque é muita teoria e a gente lida com muita leitura e mas assim, aproveitem esse primeiro período, porque quando vocês acabar essa fase, vocês vão sentir falta, meu Deus, por que eu não li aquele texto direito? Por que eu não entendi aquilo? Por que eu não perguntei? Essa base inicial que vai dar fundamento à prática de vocês, com certeza, tá? Didática é uma coisa que me apaixona, eu gosto muito da prática pedagógica, então vocês devem curtir muito a coisa da didática, mas assim, a didática é a prática pedagógica, mas assim, como você vai planejar e que atividade que você vai planejar tem a ver com o respaldo teórico que você aprendeu, tá certo? Então, assim, não existe salvação para povo nenhum que não seja educação, nenhum contexto de mundo. Imagina se nós pudéssemos, todos os professores, convencer ninguém a votar. Olha que pirraça legal que seria para esses governantes, né? Vamos votar, não é? Assim, a gente tem a população na mão, a gente tem a formação das mentalidades na mão. Então, assim, a gente pode influenciar. Existiu uma campanha, só para terminar, existiu uma campanha da dengue na rede pública. Eles estavam esperando um dos maiores surtos de dengue esse ano. E aí a saúde procurou a escola, para que todas as escolas até o dia 31 de março fizessem trabalho com dengue.
E assim fizemos, porque a diretriz que vem emanada da SME a gente tem que cumprir. Todas as 1.500 e tantas escolas. O surto não aconteceu. O surto não aconteceu. Por quê? Porque a gente conseguiu contagiar. Então, assim, o nosso alcance é muito grande. O nosso alcance é muito grande, tá? E, assim, espero ter contribuído, assim, um pouco esclarecido, principalmente sobre a área de atuação do pedagogo. Muita gente acha que é só dentro da escola, como professor. O que vocês tiverem de dúvida, Douglas tem meus contatos, o que eu puder ajudar. Quando chegar na educação infantil, se quiserem ajuda, eu estou aí, troca de conhecimento é muito bom. Se precisarem de estágio na escola onde eu sou diretora, as portas estão abertas, hoje, tá, gente? Pode ser que ano que vem não seja, porque tudo muda muito rápido, né? Hoje vai do 3º ano até o 9º ano. Mas eu tenho escolas de amigas, até onde eu fui diretora também, se quiserem ir lá, que tem educação infantil, que tem berçário. Vocês têm estágio na educação infantil, no ensino fundamental 1, na educação de jovens e adultos, tá? A gente está aberta. Eu não conheço muita gente aqui em Jacarepaguá, porque eu fico mais lá perto do Meier, do Engenho Novo, mas são escolas bem localizadas, não estão... Tem também lá dentro do Alemão, tem dentro do Jacaré, tem dentro de tudo, conheço tudo. Mas, assim, essa troca é muito legal, eu gosto muito. E queria saber se vocês têm alguma dúvida, queriam fazer alguma pergunta, até sobre o curso. Eu não sei a estrutura do curso daqui, mas sobre as disciplinas eu posso falar com propriedade de alguma coisa que vocês não tenham entendido. A pedagogia me picou, na verdade, porque no começo meu sonho era fazer arquitetura. Aí eu comecei a trabalhar como professora auxiliar e aí eu fui gostando, entendeu, daquela coisa das crianças estar ali e querer ensinar, e às vezes vinha a dificuldade, né? Sempre tem as crianças de dificuldade, eu tenho que ensinar, ela tem que sair daqui sabendo, pelo menos, sei lá, a cor amarela, saber identificar. A letra A, me identifiquei em algumas coisas que ela falou, entendeu? E aí eu, caraca, peraí, deixa eu pegar isso pra mim. Tô curtindo demais, tô gostando sim. Então, a palestra surgiu porque eu trabalhei com Douglas, conheço o Douglas, trabalhei anos com ele, tanto na rede pública de ensino, quanto na rede privada, na pós-graduação, nos cursos de pós-graduação. E ele, coordenador do curso, como é o primeiro período desse grupo, né? Ele falou assim, você que é pedagoga por formação, tem uma prática de gestão de sala de aula grande, com o ensino fundamental 1, com a educação infantil, seria interessante você falar. Você não quer falar para as minhas alunas? Eu falei, lógico, de pronto eu falo, até porque eu estou afastada de sala de aula, então para mim esse contato aqui é muito gostoso. Eu gosto de estar em sala de aula. É importante eles saberem, porque eles vão ter um primeiro semestre, ainda mais esse grupo especificamente, pelo que eu percebi, é um grupo que não fez o normal, enquanto primeira formação, ensino médio. Então elas vão se deparar com uma parte teórica muito grande e que de muitas vezes os textos não são de fácil interpretação, tem um vocabulário muito rebuscado, assim, o pedagogês mesmo, né? E elas vão se deparar com esse tipo de texto. Então, assim, eu acho interessante para elas chegar, porque existe culturalmente que a pedagogia é fácil, e pedagogia não é um curso fácil, não é um curso fácil de se fazer. Essa iniciativa pode até, já a faculdade aqui, no entorno, nessas escolas de ensino médio, entendeu? Começar esse esclarecimento nas escolas de ensino médio, porque o aluno, ele entra na graduação, às vezes ele desiste do curso porque fala, não era isso que eu queria. Então é muito bom esse esclarecimento logo no primeiro período, porque se ele se identificar com outro curso dentro da área de humanas, ele tem possibilidade depois de mudar. É muito interessante e eu acho uma iniciativa bem legal. E até para saber, assim, eu vou fazer um curso e eu sei o que eu tenho que cumprir enquanto tarefa, o que o curso vai exigir de mim enquanto aluno, entendeu? Vai exigir uma parte prática, vai exigir muita leitura, vai exigir muita reflexão, então elas estão cientes
das habilidades que elas têm que desenvolver enquanto alunos para poder dar conta do curso, né, da sua formação. Então, porque na verdade eu sempre quis fazer psicologia. Só que aí como eu comecei a trabalhar já na área, eu resolvi entrar nessa vibe aí e fiquei, pedagogia agora. Eu achei muito bom, porque eu entendi coisas que eu não tinha noção ainda, assim, por exemplo, eu não sabia que um pedagogo poderia trabalhar uma empresa, por exemplo, entendeu? Não vou ficar só no mundo de escola, né? Abre outras áreas também pra gente entender.